No Congresso Nacional, em Brasília, uma equipe de reportagem acompanhou sempre o dia a dia dos parlamentares da bancada federal rondoniense. Todos os telespectadores acompanharam o senador Waldir Raupp e sua parceria com o governo Dilma Rousseff, bem como a sua importância no atual cenário político nacional. Viram semanalmente o balanço do trabalho de Assi Gurgás, que chegou à liderança do PDT nacional. E com seu preparo, educação e ética, vem honrando Rondônia, onde muitos parlamentares do nosso estado já fizeram feio. Sendo o último, Ivo Cassol, que depois de constranger o Senado com seu linguajar rasteiro, acabou condenado a 4 anos de prisão e vai perder o mandato a qualquer momento. Na Câmara Federal, outra desonra para nossa Rondônia foi a prisão de Natan Donadon. Mas como compensação, Amir Lando voltou ao Congresso, agora como deputado federal, 2 vezes senador e simplesmente o político rondoniense mais conhecido e respeitado no Brasil. Amir Lando mostrou que continua sendo um grande orador. Ao retornar ao Congresso, agora como deputado federal, Amir Lando estreou na tribuna defendendo a equiparação dos direitos dos seringueiros da Amazônia aos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Mas venho tratar, senhor presidente, da proposta de emenda constitucional 556-A, que perambula sem rumo por este Congresso desde 2002. Não podia tratar de outro assunto, senhor presidente, por dever de consciência do conhecimento que eu tenho sobre o tema, que pesquisei há mais de 40 anos, quando aportava as sendas desconhecidas da Amazônia. Exatamente tem a ver com essa questão da emenda constitucional que quer equiparar os pracinhas com os soldados da borracha. Como ex-servidor do INCRA, o deputado é admirador do órgão que realizou em Rondônia a mais bem planejada reforma agrária do país. E eu gostaria de registrar, não sou de fazer loas, mas quando o trabalho merece destaque, eu tenho o dever, como representante do meu povo do estado de Rondônia, de fazê-lo dessa tribuna. Registro a sensibilidade, o compromisso social e, sobretudo, a consciência cívica do presidente do INCRA. Há mais de 10 anos, usei um título de propriedade do estado de Rondônia, nas áreas de assentamento, nas áreas em que os colonos foram colocados para plantar e colher, ter acesso ao crédito, se integrar na propriedade para dizer essa terra é minha. E agora o presidente do INCRA acaba de propiciar essa entrega de títulos na ordem de 3.000 títulos de propriedade. É realmente algo que deve ser registrado desta tribuna, porque nossos assentados estavam desesperançados, não sabiam quando iam se tornar proprietários e agora recebem um documento tão importante para suas vidas, uma espécie de carta de alforria que dá a cada um a segurança jurídica e dá, sobretudo, para eles o acesso ao crédito, aos financiamentos, investimentos importantes a fazer na gleba que possuem. Reforma agrária é dando a terra, é exatamente propiciar aquilo que diz o Estatuto da Terra, dar a terra a quem trabalha nela. Nada mais do que realizar a função social da propriedade. E esta função social começa exatamente pela distribuição, dar a oportunidade de trabalho para aqueles que só sabem plantar e colher. Por fim, registro que estive lá num projeto Periquito, perto da cidade de Cujubim, onde 9 anos estão lá esperando um documento de propriedade e sob sempre a ameaça de despejo. Não é possível. A reforma agrária tem que continuar. O deputado celebrou a aprovação do orçamento impositivo, que é a liberação financeira obrigatória das emendas parlamentares pelo Executivo. Amir Lando e lembrou que já havia reservado um capítulo do seu relatório na CPI do caso PC Farias sobre esse tema. Senhor presidente, a exaltação desta casa ao orçamento impositivo. Já há mais de 20 anos, no meu relatório da CPI do PC, reservei um capítulo especial para o orçamento. E lá indicava
para o Congresso brasileiro a aprovação do orçamento impositivo. Várias legislaturas se passaram, senhor presidente, e de repente uma voz magnânima de Vossa Excelência se levanta a favor do Congresso Nacional e diz: agora é o orçamento impositivo. Foi uma alforria ao Congresso Nacional, foi um ato de libertação e ainda ecoa sobre nós, sobre aquilo que se chama independência dos poderes. Nós entendemos que a emenda parlamentar não pode ser um exercício de ficção, do nada, do vácuo. Ou é emenda e deve ser cumprida, ou não é lei orçamentária, e então não há o que fazer. Por isso, agora, ela toma corpo e dignidade de uma norma impositiva que todos devem cumprir, inclusive o Poder Executivo. Se venho aqui para dizer a Vossa Excelência, é porque essas emendas, elas vêm dos confins e dos páramos remotos deste país. Elas vêm dos que não têm vez nem voz. Ela vem das necessidades prementes das comunidades remotas, que precisam mais do que nunca de recursos para se dar dignidade à vida dessas pessoas. No programa Palavra Aberta da TV Câmara, o deputado Amir Lando falou da questão fundiária na Amazônia, onde criticou o programa Terra Legal e defendeu o fim da tomada de terras do governo federal sobre o estado de Rondônia. Essa competência de regularização foi extraída do INCRA em 2010 e automaticamente a União investiu esses poderes no Terra Legal. Só que Terra Legal o que é? Uma palavra, ou algumas palavras justapostas. Não tem estrutura, não tem memória, não tem conhecimento da ocupação de cada um. Nós sabemos que a regularização se faz em cima das posses legítimas. O que é posse legítima? É a posse calcada em cultura efetiva e morada habitual. E isso é a ocupação que gera o domínio. O domínio por ocupação, isso é histórico, desde a Lei 601 de 1850. Então, quer dizer, é uma tradição. O INCRA vinha fazendo, com base no Estatuto da Terra e legislação complementar. Mas, de repente, não sei por que, inventaram essa ideia de criar o Terra Legal, que não tem gente que conhece. E você, como é que vai gerar um documento em cima do nada? Tem que ter um histórico da ocupação, tem que ter memória. E o INCRA tinha a memória dos processos de cada ocupação. E o INCRA fazia vistorias, porque sem vistoria você não sabe se isso é realidade. Há uma declaração do interessado, mas cadê a prova? A prova é a vistoria. Devia sair do governo federal as terras estaduais, que há uma usurpação da União sobre as terras devolutas dos estados. Na Amazônia, a União incorporou praticamente todo o território dos estados no seu patrimônio. Isso é uma lesão à Constituição que partilha o patrimônio fundiário. Na faixa de fronteira, o que é faixa de fronteira? 150 quilômetros a partir da divisa dos outros países, a partir da fronteira mesmo. E, no demais, essas terras devolutas são dos estados. Mas a União foi lá, a pretexto ainda, por exemplo, no Decreto-Lei 1164 de 71, incorporou 100 quilômetros de cada lado das rodovias federais. Se não bastasse isso, ele foi promovendo registros e registros de terras dos estados no patrimônio da União. Isso é uma lesão à Constituição. Eu acho que o que deveria haver essa descentralização, sim, das terras devolutas dos estados. E os estados passar a titular, com legislação própria, com legislação mais adequada às peculiaridades locais, legislação que atenda essa demanda muito específica de cada região, de cada estado. Na bancada de 8 deputados, outro destaque é Moreira Mendes, que com seu preparo, sua cultura e dinamismo foi eleito em matéria da revista Veja, o mais ativo parlamentar rondoniense do ano de 2013.